Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical online e nós estamos aqui estudando o livro de Lucas. É claro que existem passagens de Lucas que estão registradas em Mateus, também em Marcos, porque são evangelhos sinóticos, né? Eles retratam, registram as mesmas histórias, mas nós estamos tomando o livro de Lucas como exemplo, porque Lucas é o escritor dos gentios, né? O escritor para os gregos, e tem sido assim maravilhoso esse estudo, porque nós estamos desmistificando a vida espiritual. Muitos acham que a vida espiritual é só vitória, é só prosperidade, é só final feliz. E nós vamos ver aqui com a história de João que as coisas não terminaram do jeito que muita gente esperava. Mas não é porque ele estava abandonado, não. Ele estava cumprindo um propósito. Até que ponto você está disposto a cumprir um propósito para fazer com que os desígnios de Deus possam ser alcançados? Nós estamos aqui mais uma vez com o Mateus, com o Tiago. Eu vou pedir ao Mateus que nos eleve a Deus em oração. E nós vamos ler Lucas 9, do 7 ao 9. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Fale conosco, fale através de nós, que possamos ser cheios até transbordar da Tua Palavra, para que sejamos todos, tanto nós aqui desse lado da gravação, como aqueles que estiverem do outro lado dessa gravação, que sejamos instrumentos para levar a Tua Palavra, a Tua verdade e o Teu amor por todo mundo, por onde a gente for. Que sejamos usados por Ti para levar as boas novas e a verdade que o Senhor tem preparado e tem colocado no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Lê para a gente, Mateus, Lucas 9, do 7 ao 9. Lucas 9, do 7 ao 9. Isso. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por Não, lê do 6 em diante. Tá bom, do 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por eles foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Meu Deus, João eu degolei. E é interessante que o ministério de Jesus começa a se tornar famoso. Na verdade, não tinha como ficar Jesus e João competindo o ministério. João só veio para preparar o caminho. Mas se João não sai de cena, o reino ia se dividir, com certeza.
porque ser humano tem tendência de escolher o seu herói. E não era mais tempo de João Batista ter discípulo. Todo mundo tinha que ser de Jesus ou não ser de ninguém. E Jesus agora está fazendo muito sucesso. A fama de Jesus corre por toda a Palestina. E agora chega ao conhecimento de Herodes que tem um homem pregando a mesma mensagem que João. E chegaram ao ponto de dizer, é Elias, é João que ressuscitou. E então Herodes diz, não, João não pode ser, porque João eu degolei. É triste começar uma escola dominical com esse verbo, degolar. E isso não foi com um demoniado qualquer, não. Foi um homem de Deus. Parece que o mal venceu. Parece que Herodias venceu. A justiça falhou. Não pensa assim, não. Porque na história que Deus escreveu tem morte, tem sacrifício, tem sofrimento. João morreu porque o ministério dele acabou. E eu queria até que Tiago falasse um pouquinho sobre isso. Esse ensino deturpado que nos foi passado, graças a Deus que aqui na nossa igreja nós não temos isso. Nós ensinamos o que a gente aprende na palavra. Então, derrotado João, porque a história dele foi degolado. Como é que é isso? Na verdade, a matemática de Deus ela é um pouco diferente da nossa matemática, né? Eu costumo dizer isso, que nem sempre para Deus 1 mais 1 é igual a 2. A lógica de Deus não é a mesma lógica do ser humano. E eu costumo dizer muito que, às vezes, uma grande vitória para nós, infelizmente, é uma grande derrota para Deus. E, às vezes, uma grande derrota para você é uma grande vitória do Senhor. Deus ele tem uma visão muito abrangente, uma visão de águia muito além, infinitamente além da nossa limitação humana. Então Deus ele sabe do propósito, ele sabe até onde você pode ir, ele sabe do porquê de todas as coisas. Como foi muito bem dito pela nossa pastora, poderia existir, né, esse risco de haver segregação entre os seguidores do reino. Então isso jamais seria aceito, né? Que testemunho ruim, né, que teríamos para o início da história, né, da igreja. E isso me remete até mesmo àquela passagem de Moisés, que ele chegou a vislumbrar a terra prometida, mas ele não entrou. Então, mas será que Deus ele era tão ruim ao ponto de fazer com que o seu servo ele apenas vislumbrasse, né? Mas se nós entendemos que nós somos servos do Senhor e que Ele tem coisas melhores, Ele tem propósitos e planos muito maiores para as nossas vidas, então nós temos que descansar no Senhor. Palavras do próprio Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus ele já avisava, ele já dava spoiler da tua história. Ele sabia que você passaria por lutas, e as lutas, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas as lutas são importantes sim, porque Deus ele não gosta de tratar com filho mimado. A luta, a adversidade, as passagens pelo deserto, que não é morada do crente, o deserto ele é lugar de passagem, ele serve para nosso amadurecimento, dentre outras coisas. Então, Deus ele tem isso como propósito, que você não seja como uma criança, um filho espiritual mimado, mas que você seja uma pessoa madura em Deus, para que você venha frutificar e fazer com que coisas maravilhosas aconteçam, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você já viu, Mateus, que hoje no nosso meio, se alguém está passando por muita prova, ou se em vez de vir aquela vitória que se esperava, não veio, as pessoas costumam dar uma conotação negativa. Talvez até você não está recebendo a vitória porque está em pecado, né? Matou porque Deus pesou a mão. Como é que fica uma história dessa? Um homem escolhido desde séculos atrás, porque quem profetizou sobre ele foi Isaías. A voz do que clama no deserto vem para preparar o caminho do Senhor e acaba degolado na mão de incircuncisos como Herodes.
No futuro dessa palavra e da palavra de Deus, a gente vê escrito: morrer para mim é Cristo, viver para mim é ganho. E não foi João Batista que falou isso, mas acredito que no coração dele, ele entendia isso. Enquanto eu estiver vivendo, eu vou viver para Cristo. Eu estou preso, mas enquanto eu estiver preso e com vida, eu vou continuar dizendo a verdade. Ainda que o rei venha aqui e me pergunte de novo, fale, nega aquilo que você falou. Acredito que João Batista continuaria dizendo a verdade. Continuaria pregando contra o pecado, pregando a palavra do arrependimento. Porque ele sabia que viver era Cristo, morrer era Cristo e viver era ganho, era lucro. João Batista era um pregador da palavra e foi uma vida de vitória. Ele só morreu porque a palavra que ele pregou alcançou o ouvido. A pessoa não aceitou, mas a palavra alcançou. Ele podia ter falado que a pessoa estava no erro, estava em pecado, podia entrar num ouvido e sair pelo outro. A pessoa podia não entender nada. Mas a palavra em que ele pregou alcançou a vida daquela pessoa. Alcançou a vida de Herodes, de Herodias. Eles não aceitaram mudar, eles não aceitaram a palavra, mas a palavra atingiu eles. Então, foi uma caminhada de vitória, foi uma história de vitória? Foi. Mesmo com morte, sendo degolado? Sim, foi. Porque a palavra que ele ministrou, a palavra que Deus colocou no coração dele, atingiu as pessoas. Surtiu efeito, né? Surtiu efeito. A mensagem que foi enviada, para o qual foi enviada, alcançou seu objetivo. Só tem duas coisas que podem acontecer quando a palavra atinge a pessoa, ela atinge o alvo. Ou a pessoa vai ter a vida transformada, se ela permitir, se ela abrir o coração para o Espírito Santo, ou ela vai se voltar contra você que tem a palavra da verdade. No caso, o rei não abriu o coração para a verdade ou para o Espírito Santo agir e virou-se contra João Batista. Se a palavra não tivesse atingido, ele simplesmente ia continuar vivendo e deixando João Batista de lado. Então, foi uma vida de vitória. Então, Herodes deu ouvidos à mensagem, sim, porque ele teve oportunidade de ouvir João falar, mas não quis se arrepender, não quis abandonar o pecado. Agora, nós estávamos falando aqui de morte e de sofrimento. Qual foi o fim que Jesus teve? Crucifica-o. E ele foi crucificado, porque estava escrito na história que ele tinha que morrer para que o seu sangue pudesse salvar a humanidade. E eu escrevi aqui algo assim maravilhoso, né? Qual a importância do sofrimento e da morte para quem está num ofício onde a morte e o sofrimento são o caminho da glória. Sem morte e sem sofrimento, querido, não tem glória. A gente só vai ter eternidade porque alguém morreu por nós. E a morte de João Batista já está inserido no contexto. Agora, o mais interessante, Tiago, é que quando anunciaram a morte de João para Jesus, eles esperavam que finalmente esse Jesus Messias pudesse mudar o seu comportamento, agir sobrenaturalmente, militar como um guerreiro. Bom, pelo menos valeria a pena a morte de João, mas o que Jesus faz ao saber que João morreu, não é se desesperar, não é chorar, não é ir até o sepulcro. A Bíblia diz que quando ele soube, ele se retirou, foi para um barco, se afastou para um lugar deserto. Humanamente eu tenho certeza que ele foi chorar, porque Jesus chorou por Lázaro, que não era parente dele, era amigo. Eu acredito que aqui, quando a palavra de Deus diz, nessa passagem, que ele se retirou num barco para um lugar deserto, eu acredito que foi para poder colocar para fora a sua tristeza. Só que ele não podia demonstrar isso. Os dois eram pilares da graça. Jesus morreria para trazer o sangue, e o outro morreu porque preparou o caminho. Então é muito sério. Então, quando Jesus ouve a multidão indo atrás dele, que Jesus se reclusou, mas a multidão foi atrás.
Aí a Bíblia diz que ele se compadeceu da multidão e começou a curar os enfermos. O que a gente vê do início do ministério de Jesus até a hora que ele expira na morte? Em todo o tempo, ele está priorizando o resgate da humanidade. Tanto ele quanto João estavam a serviço do resgate da humanidade. Tiago, o que você tem a falar para a gente? É maravilhoso esse exemplo do nosso Cristo, que mesmo diante das suas dificuldades humanas, né, pela sua tristeza por ter perdido uma pessoa tão próxima, né, uma pessoa que abriria o caminho para que ele pudesse efetivamente implantar, né, startar o processo de implantação do reino de Deus, de que não era um reino terreno, mas um reino espiritual. Então, nesse momento, Jesus ele nos dá uma tremenda prova de que os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas não podem ser maiores do que o nosso propósito, do que o nosso chamado, né? Porque mesmo diante da sua dificuldade, Deus ele te capacita para você ajudar pessoas em situação muito pior. Então Jesus ele sabia que tinha uma multidão que aguardava ansiosamente, que tinha sede e fome da sua palavra, que tinha uma palavra que traria esperança. Jesus ele passava por um momento muito difícil e ele entendia de que o propósito, de que o chamado dele, para aquilo que ele se propôs a vir, para morrer por nós, para nos trazer a salvação, era maior do que aquele momento de dificuldade. Então Jesus ele nesse momento, ele prioriza aqueles que estão numa situação muito pior, não que Jesus não tenha sofrido, que certamente, né, Jesus ele sofreu por conta da morte de João Batista, porém, ele não abriu mão daquilo que ele se propôs a fazer, o chamado muito maior do que os seus problemas. Então quer dizer que nós precisamos seguir esse exemplo, né? Porque quando a gente perde alguém, quando perde alguma coisa, quando a gente acordou de mau humor, quando a gente não está bem, a gente diz o quê? Não, hoje eu não vou evangelizar, hoje eu não vou à igreja, por quê? Porque hoje eu não estou bem, hoje eu perdi um ente querido, hoje eu só quero chorar. Jesus, ele não deixou escondida a sua humanidade, ele sofreu, mas ele não abriu mão daquilo que era prioridade na vida dele, que era restaurar a humanidade. E eu queria, nesse momento, perguntar para Mateus, qual é a maior lição que você tira da existência de João Batista? Viveu pouco, não casou, não constituiu família, viveu no deserto, viveu desde pequenininho, né, como nazireu, não podia comer qualquer coisa, não podia beber qualquer coisa, a roupa dele era diferente, um homem vivendo para um propósito. E a gente vive numa humanidade hoje que a gente quer viver para a nossa vida, nós mesmos, né? E que lição você tira de João Batista, Mateus? A lição que se tira é exatamente essa que você acabou de falar, é que ele sabia o propósito dele. E dentro do propósito, esse propósito não era necessariamente para ele, era um propósito que ele tinha dentro do Evangelho, dentro de algo maior. Ele sabia se posicionar dentro de algo que era muito maior do que ele. Ele sabia que ele não era o todo, ele era uma pequena parte daquilo que ainda estava por vir. Ele sabia que ele tinha um propósito naquilo que ele não ia presenciar tudo, ele não ia ver o final, ele não ia ver o auge, ele não ia viver o depois, ele sabia exatamente o que ia acontecer. Essa é a lição. Foi difícil para ele, deve ter sido muito. A gente falou na aula passada da dificuldade que ele passou enquanto estava preso, mas saber o propósito dele facilitou, com certeza facilitou muito ele suportar essa dor. Ele saber onde ele estava, quem ele era, a função dele, por que ele estava ali, por que ele chegou onde ele chegou, por que ele não foi além. Ele poderia se perguntar, por que eu não fui além? Por que eu parei aqui? Mas não, ele sabia o propósito dele, e saber o propósito dele fez ele ir até onde ele tinha que ir. E Mateus, e bacana, não está escrito na Bíblia, tá? Mas também não é heresia, creio eu, que João, ele conseguiu conceber na sua mente de que o período que nós passamos aqui na Terra é um período muito curto,
muito curto, se comparado com a eternidade onde ele viveria. Então, é muito mais vantajoso você investir em algo que é eterno do que algo que é totalmente passageiro. Pessoas se perdem da sua fé, perdem o foco, perdem o seu objetivo, no seu propósito, no seu chamado aqui na terra, porque eles querem construir reinos. Infelizmente, tem lideranças, tem pastores que esquecem do seu verdadeiro propósito de cuidar de vidas que precisam de auxílio, de viúvas, dos órfãos, das pessoas, dos moradores de rua, para poder investir em evangelismo, e querem construir grandes cidades, querem construir grandes templos. Mas para quê? Para qual propósito? Por vaidade? Para massagem do seu ego? Então João Batista, na minha visão, ele tinha a concepção de que tudo aquilo que ele se propunha a fazer valeu muito a pena. Se ele se vestia com pele de camelo, que era com cinto meio loucão, se ele comia gafanhoto, se ele comia lá do seu mezinho, ou seja, completamente fora do padrão daquilo que todo mundo pregava, de construir os seus pequenos reinos aqui nessa terra. Então João, ele fez com afinco o seu ministério, durou 1 ano, mas certamente foi muito mais proveitoso do que às vezes ministérios de anos e anos de muitos outros que vieram no porvir. Então ele investiu no espiritual, porque ele sabia qual seria o final dele, e o final dele foi no final de glória, um final onde ele moraria junto com o Senhor durante a eternidade. Ele foi esperto, ele foi inteligente. Bom, Mateus disse, né? Que lição você tira da existência desse homem? Depois do que você falou, tem mais alguma coisa a acrescentar? É isso? É isso. Eu vejo que, da grande lição, só para sintetizar o comentário, é que vale a pena você se manter no propósito. Vale a pena, por mais que você esteja numa situação complicada, que você esteja dentro de um calabouço, aprisionado, às vezes pessoas apontando o dedo para você, às vezes você não tem a aprovação das pessoas da sua família, às vezes você é o único cristão da sua casa, mas pelo propósito maior daquele que deu o seu único filho para que morresse por cada um de nós, vale a pena nós investirmos no reino, que é um reino não dessa terra, mas um reino espiritual, que vai fazer com que nós venhamos a ter uma vida de glória durante toda a eternidade. Glória a Deus. Então, a gente entende aqui que qualquer pessoa, para ser bem-sucedida na vida, ela precisa ter uma vida com propósito. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. A maioria das pessoas que não sabem qual é o propósito da sua existência, elas no final de tudo, elas vão dizer, estou cansada e não alcancei nada, porque não tinha propósito. Moisés, o propósito da existência de Moisés no plano de Deus foi tirar o povo do Egito. Você sabia que eu fui pesquisar? Em momento nenhum Deus mandou Moisés fazer o povo entrar em Canaã. O propósito era, tira meu povo dessa terra que está maltratando. Tira. Quem faria o povo entrar era Josué. Então você vê que cada um tem um propósito. Qual foi o propósito de Abraão? Gerar Isaac. Qual foi o propósito de Isaac? Gerar Jacó. Qual o propósito de Jacó? Gerar José, sabe? E assim, procura saber qual é o propósito da tua existência, se doe e viva para aquele propósito em Deus. A Bíblia está dizendo, mostrando para nós, que o sofrimento e a morte foram um caminho da glória. Não tem como chegar na glória sem sacrifício, sem sofrimento, em alguns casos, até morte. Você sabia que um dos acontecimentos mais nobres da conversão do apóstolo Paulo foi a morte de Estevão? Isso que eu ia falar. A gente mistura muito chamado, designação, propósito, ordem, a gente mistura muito. Então, nós temos um chamado, que é se aproximar de Deus. Deus tem um chamado para a nossa vida. Vem. Jesus na caminhada dele ia chegando para os discípulos e ia falando, vem, me segue. Então, esse é o nosso chamado, seguir Cristo, seguir o Evangelho, seguir os passos de Jesus. A gente tem a nossa designação, o que nós fomos dado. A palavra diz, uns eu dei para pastores, outros eu dei para outras coisas. Então,
Nós somos designados, algumas versões dizem designados. Uns eu designei para alguma... Então, temos situações em que nós somos dados, nós somos designados por Deus. Então, nós somos chamados para ter um relacionamento com Ele, nós somos designados por Deus para exercer alguma função. Nós temos uma ordem, ide pelo mundo e pregai a palavra. Então, nós temos essa ordem e nós temos um propósito, que cada um tem um propósito específico. O meu propósito não é o mesmo que o seu. E esse exemplo de Estevão e Paulo, ele fala muito disso. Porque Estevão já tinha sido depois da morte de Jesus, então Estevão tinha uma ordem, vai pelo mundo e prega a palavra. Mas esse não era necessariamente o propósito de Estevão. Era o propósito de João Batista falar da vinda do Messias. O Messias veio e no momento que Jesus veio, acabou o propósito de João. Jesus já estava aqui. Na vez de Estevão, ele tinha a ordem, né? A direção de Deus. Fala da minha palavra. E ele falava. E o propósito da vida dele talvez fosse morrer para que Paulo, através dessa morte, virasse a chave da vida dele e tivesse um encontro com Jesus. Então, Estevão tinha uma ordem, pregue a palavra, ele seguia essa ordem. Mas em algum momento da vida dele, o propósito dele aconteceu. Morreu para que Paulo mudasse, para que Saulo mudasse para Paulo. Então, não tenha medo dos sofrimentos, não tenha medo da morte, não tenha medo dos propósitos, porque o final de tudo isso, a Bíblia diz, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais penetrou no entendimento de qualquer ser humano ou de qualquer ser o que Ele está preparando para nós. Faça o melhor para Deus. João Batista chegou no fim do seu ministério. É como se ele dissesse, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vai ver como é que foi o final de Paulo. Vai ver como é que foi o final de Pedro. Os heróis de Deus, aqueles que estão na galeria dos heróis da fé, não tiveram vida fácil, mas na eternidade vão receber peso em glória. Que Deus fale melhor ao seu coração. E o QR Code? Aqui embaixo a gente vai estar aparecendo o QR Code para você estar colocando no seu celular, ativa a câmera do seu celular e coloca na direção desse QR Code que vai estar aparecendo. Vai abrir um cadastro para você poder estar preenchendo, colocando o motivo da sua oração, o seu pedido de oração. Vai ter uma equipe específica, uma equipe de intercessores que vai estar lendo com cuidado, com carinho esse seu pedido para estar orando. Não vamos divulgar para ninguém, fique tranquilo, vamos direcionar os pastores se for preciso, mas vamos orar, interceder com você e por você, porque nós cremos que Deus vai alcançar e vai mudar essa história na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta aula maravilhosa. Fortaleça, Senhor, o nosso caráter, o nosso espírito, o nosso relacionamento contigo através da Tua palavra santa e bendita. Que todos os que nos acompanharam nesta live, nas outras lives, as pessoas que estão recebendo esta palavra, que não tenham medo de viver para Deus, que não tenham medo de dar o seu melhor para viver uma vida com propósito. Toma a nossa igreja, os membros, as famílias, abraça-nos, ó Deus, com laços de amor. E nós te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam não somente conosco hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Olá, meu nome é Juliette e esse é o NJ News. Vocês sabem que a lojinha da igreja já voltou a funcionar. Nossa NJ Store está a todo vapor. Temos bíblias, cadernos, chaveiros, camisas, muita coisa legal, um monte de livro bacana. Se eu fosse você, quando o culto terminasse, eu dava um pulinho lá embaixo para comprar alguma coisinha legal e ainda por cima abençoar a casa do Senhor.
Todo mês é realizada uma ação social de distribuição de quentinhas, de kits de higiene, de roupas para moradores de rua. A próxima ação de quentinhas vai ser no dia 17 de outubro. Você pode ajudar doando alguns itens que são sempre necessários, como você pode ver aqui, ou com a sua própria mão de obra no dia da ação. Para ajudar, procure o diácono Vitor Valente, o diácono Vitor Hugo ou a diaconisa Zélia. Atenção, guardem essa data, dia 24 de outubro, teremos mais uma programação da Rede de Jovens. Fiquem atentos aí aos próximos dias que nós vamos liberar qual vai ser a programação. Nossos cultos já têm acontecido de forma presencial, tomando todos os cuidados necessários para a segurança de todos. Utilização obrigatória de máscara, disponibilização de álcool em gel em pontos estratégicos na igreja, aferição de temperatura na entrada e redução no horário do culto. Se você está se sentindo bem, venha cultuar a Deus conosco. Os nossos cultos são aos domingos, 19 horas, e às quintas, às 19h30. Às segundas-feiras também temos o nosso Grupo Rocha às 19h30 aqui na igreja. Se você ainda não está se sentindo seguro para poder vir cultuar a Deus presencialmente, nos acompanhe através da live no nosso canal do YouTube, youtube.com/Nova Jerusalém Ilha, nos mesmos horários dos cultos presenciais. A nossa escola bíblica ainda está acontecendo exclusivamente online no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá e ative o sininho para você não perder nenhuma aula, que é liberada sempre aos domingos, 9 horas da manhã. Nossas redes sociais são Instagram, Facebook e YouTube, Nova Jerusalém Ilha. E temos também o Instagram da nossa rede de jovens, Intimidade NJ. Nos siga lá. E esse foi mais um NJ News. Até a próxima. Tchau!